Quanto menos você tenta entender esse filme, melhor ele fica. É sério. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e, como vocês podem perceber, né, eu fiz uma mini retrospectiva dos filmes do Paul Thomas Anderson antes da estreia de Uma Batalha Após a Outra, que inclusive eu estarei assistindo amanhã, né, estou muito animado para conferir. Eu trouxe um último filme aqui, né, eu lembro a vocês que era a minha intenção falar da carreira inteira dele, não é uma carreira muito longa, mas a agenda não contribuiu, eu prometo terminar a carreira dele em breve, né, faltariam poucos filmes. Eu tava na dúvida sobre qual filme eu falaria, né, no último aqui do especial, mas eu acabei optando não pelo meu favorito, nem por um dos meus 5 favoritos do PTA, mas é um filme que eu sempre considerei muito interessante, que é O Vício Inerente, o filme de 2014, dirigido pelo PTA. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Não, eu não vou fazer o vídeo inteiro de óculos, tá? Isso seria muito cansativo e eu não pretendo fazer isso agora, porque esse já é um filme muito cansativo de se comentar. O Vício Inerente, né, ele é um filme lançado em 2014 que parte de uma adaptação do Paul Thomas Anderson do livro homônimo do Thomas Pynchon, que é um autor bem celebrado nos Estados Unidos, que nunca tinha tido uma adaptação de uma obra dele para os cinemas, justamente por ser considerado difícil, complexo, de uma linguagem muito particular, e o Paul Thomas Anderson já tentou adaptar outros livros do Pynchon para os cinemas antes. Ele chegou a trabalhar em rascunhos do Vineland, por exemplo, que supostamente serve de base para a Batalha Após a Outra também, e o Vício Inerente é um desses que ele queria muito levar para o cinema, tanto que o processo de adaptação do Paul Thomas Anderson leva anos e parte do princípio onde ele iria adaptar o livro inteiro, linha por linha, palavra por palavra, em um formato de roteiro para depois reduzir o roteiro gigantesco dele em uma narrativa compreensível de mais ou menos 2 horas, né? Porque ele disse que seria mais fácil reduzir um roteiro do que o livro inteiro. É um projeto que é anunciado formalmente em 2010, né? Quando o PTA está entre o Sangue Negro, que elevou pra um caramba o status dele em Hollywood, e O Mestre, de 2012, que marca a colaboração dele com o Joaquin Phoenix, o Philip Seymour Hoffman. É um filme que eu adoro também, O Mestre, tá? Esse aí foi um dos filmes que muita gente tentou chutar, né, em qual seria o último do especial. Gosto muito do Mestre, tá? Foi o primeiro PTA que eu assisti no cinema, né? Acho que foi o primeiro PTA que eu peguei a onda, sabe? Do tipo, é um novo filme de Paul Thomas Anderson, e aí eu acabei vendo alguns outros que ele tinha feito que eu não tinha assistido ainda. Durante esse período, o Paul Thomas Anderson trabalha mais e mais na sua adaptação do Vício Inerente. Ele meio que escreve o roteiro do Mestre e o do Vício Inerente juntos, e acho curioso notar que nessa época o Robert Downey Jr. era o nome escalado para interpretar o protagonista, o Doc Sportello. Ele acabaria saindo porque o PTA queria alguém mais jovem e reaproveita o próprio Joaquin Phoenix, com quem ele tinha acabado de trabalhar no Mestre, uma colaboração muito frutífera para os dois, e é um projeto que coloca o Paul Thomas Anderson na Warner Bros., né, que indiretamente está relacionado aí com Magnolia e Boogie Nights, são filmes da New Line Cinema, que agora faz parte da Warner Bros., então, de certa forma, ele está sendo reunido com a Warner, na Batalha Após a Outra também, em um orçamento aí de 20 milhões de dólares, um período de filmagens que é descrito, né, pelos envolvidos como extremamente experimental e um caos controlado, né, acho que esse é o termo, porque o PTA deu muita liberdade para o elenco improvisar, testar coisas novas, né, fazer algo que não necessariamente estava no roteiro e tentar capturar aquele espírito meio maluco do livro, né? E o resultado chegou nos cinemas em 2014, no Brasil no começo de 2015. Foi um grande fracasso de bilheteria, talvez seja a maior bomba da carreira do PTA, e é um filme que é muito divisivo, né? Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que adora. Eu, quando assisti a primeira vez, confesso, não entendi muita coisa, que ele mistura esse estilo de detetive noir com comédia maconheira. É uma combinação incomum, mas que cada vez mais, né, nesses últimos 10 anos que eu assisti, esse filme foi ficando mais forte e eu fui me aproximando mais e mais, não necessariamente da história,
mas sim da atmosfera dele. A história do filme segue o detetive Doc Sportello, vivido por Joaquin Phoenix, que é abordada por sua ex-namorada Shasta, vivida por Catherine Waterston, para ajudá-la a proteger seu poderoso amante Mickey Wolfman, vivido por Eric Roberts, que supostamente é vítima de um golpe. Eu acho engraçado quando eu paro para ler, né, em entrevistas assim, as referências do Paul Thomas Anderson para Vício Inerente, e ele puxa aí grandes clássicos do cinema noir, como O Perigoso Adeus, A Morte num Beijo, A Beira do Abismo, e ao mesmo tempo filmes de comédia do Cheech Chong, da Police Squad, mais ou menos todos aqueles lá dos As, né, o David Zucker. Então é uma mistura engraçada, né, e eu acho que você tem no centro de tudo, né, o primeiro ponto a se falar aqui, acho que é meio que sempre o primeiro ponto a se falar em qualquer filme do Paul Thomas Anderson, né, é o protagonista, é o Doc Sportello do Joaquin Phoenix, né, porque se você tá numa história de mistério e investigação, você sempre assume que o seu protagonista é inteligente, né, que ele é o cara que vai saber resolver tudo, porque afinal é ele quem é abordado por uma personagem, por uma vítima ou até por um suspeito de desvendar toda essa ilha de mistérios. E o Doc Sportello não poderia estar mais longe disso, tá? Ele é literalmente um viciado, um stoner que tem que constantemente andar com um caderninho para anotar se o que está acontecendo é uma alucinação ou de fato é realidade, e ele tá sempre perdido pra caramba. Ele é um personagem que se esforça para tentar se manter consciente, para tentar fazer algum sentido do que está acontecendo, mas curiosamente eu acho que o fator mais válido do Doc Sportello é o coração dele, né? Ele é um personagem muito bom, ele quer que todo mundo se saia bem, e ele é um romântico, né? Ele é levado nessa história porque ele meio que não consegue negar o fato de que ele ainda tem sentimentos fortes pela Shasta Hay Hepworth, que é vivida de uma forma tão magnética pela Catherine Waterston, né? Eu sinto que ela explodiu nesse filme e é meio que nunca mais, sabe, trouxe algo de impacto, assim, né? Alien Covenant, Animais Fantásticos, alguns filmes aqui e ali, mas nesse filme ela é a musa, assim, sabe? Ela é a femme fatale suprema de muitos filmes que eu vi nos últimos anos, assim. Tá excelente no filme, extremamente carismática, ao mesmo tempo que o Joaquin Phoenix está impecável. Eu adoro o Joaquin Phoenix nesse filme, eu considero uma das melhores performances da carreira dele, sim. Eu sinto que, inclusive, né, o Paul Thomas Anderson tirou duas das melhores atuações da carreira dele, e né, as duas são completamente diferentes, né? O mestre é tão perturbador, psicológico, intenso, e aqui ele é um brisado o filme inteiro e mostra o grande talento subestimado do Phoenix pra comédia física, né? Ele tem expressões e momentos em que, né, ele leva um golpe e aí antes de cair no chão ele finge que dá um soco em alguém. É a figura mais inortodoxa que você pode imaginar para um filme de detetive, e eu acho que isso faz parte do charme do filme, até porque o mistério é extremamente complexo, cheio de camadas, personagens, reviravoltas, elementos, e nem tudo faz muito sentido, sabe? É o tipo de história que ele vai encontrando um personagem e aí esse personagem leva ele até outro lugar, insere outra camada de história que, né, você tem aí um saxofonista desaparecido que é um infiltrado da polícia, ao mesmo tempo que tem um culto envolvendo um tráfico de droga indochinês, ao passo em que o Mickey Wolfman é um grande magnata imobiliário que tá sofrendo um golpe aí da esposa dele, que tem um amante que é um instrutor espiritual também, para jogar ele num hospício, né? Então, é uma história assim tão maluca que, assistindo agora, acho que foi a primeira vez que eu consegui entender a história, eu consegui entender o que de fato estava acontecendo, o que de fato significavam aquelas conexões de personagens, os longos monólogos que esse filme tem, né? O Paul Thomas Anderson não tem tantos planos sequências aqui, na realidade acho que não tem nenhum, mas ele tem muitas cenas longas onde a câmera ou tá parada ou tá se aproximando bem devagar de um personagem conversando com outro, né? Então, é um filme que mantém a essência do noir, mas com esse escape cômico maravilhoso, né? O que dizer da cena em que o Doc tá conversando com a personagem da Jenna Malone e ela entrega uma foto pra ele, aí ele pega a foto, dá um berro completamente estapafúrdio e aí num piscar de olhos ele volta a ficar sério, assim, né? É um estilo de humor muito específico que também é muito bem representado pelo Josh Brolin, né? O Josh Brolin interpreta o Pé Grande, né? O Pé Grande Bjornsson, que é um policial bem conservador, e eu adoro como a narração descreve ele. Eu sinto que é um trecho saído direto do livro, né?
que é o cabelo na régua, o andar de John Wayne e um olhar que grita violação de direitos civis. Eu considero uma das melhores atuações do Josh Brolin, e porque eu consigo puxar muita coisa assim, né, vendo o Josh Brolin e o Joaquin Phoenix juntos, né, um detetive hippie, maconheiro e um cara, né, parece saído de um faroeste do John Wayne. Como que esses dois personagens se conheceram? Como que esses dois personagens conseguem suportar um outro, né? Aí você começa a ver que puxar um background da sua cabeça mesmo, né? Tipo, eu imagino o Doc e o Pé Grande como, sei lá, amigos de escola, e um foi para um caminho diferente, né? E o Pé Grande ainda tem aquela questão dele atuar em comerciais e ser um figurante em seriados de TV dos anos 70, né? Quase como se ele tivesse um lado hippie, de liberdade que o Doc tem, que ele quisesse explorar, né? Então talvez a quantidade de golpes, socos e xingamentos que ele tem que levar do Josh Brolin é uma espécie de inveja, assim, né? Eu adoro a dinâmica dos dois personagens, a cena final entre eles, onde o Josh Brolin literalmente come uma bandeja cheia de maconha, é impagável, a reação dos dois ali é incrível. Eu realmente veria, né, um filme só entre esses dois. Me lembra um pouco a dinâmica do Jeff Bridges e do John Goodman no Grande Lebowski, né, dos irmãos Coen, que é um cara completamente largado e hippie e outro que é um conservador meio doido que adora armas, né? E o fato Josh Brolin tá constantemente comendo bananas congeladas no espetinho, garante momentos visuais, assim, muito, muito bacanas. Eu adoro, né, obviamente, a reconstrução de época, né, o PTA é apaixonado pelos anos 70, ele já tinha feito isso no Boogie Nights, vai fazer de novo no Licorice Pizza, e a colaboração dele com Robert Elswit, né, é a última vez que os dois trabalham juntos, porque, aparentemente, né, o meu grande amigo João Pedro Gibran disse que os dois brigaram, garante momentos, assim, iconográficos, né, a cena que apresenta o Doc, né, que ele tá deitado no sofá com aquela luz azul bem forte, dura, vindo, invadindo o rosto dele, até os tons, às vezes desaturados, às vezes muito claros e até, né, que representam muito bem o mundo onde esses personagens vivem, né, onde, por exemplo, o Doc vai encontrar uma informante, que é a Hong Chau, eu tinha esquecido que a Hong Chau estava nesse filme, num pier repleto de névoa, né, onde a névoa é uma característica marcante do cinema noir, mas também é uma névoa de maconha, sabe? Isso é muito, muito bem acertado. Eu adoro a vibe desse filme, né? Ele é um filme tão verão, né? Ele te passa aquela vibe de ser um filme de calor, onde meio que o suor faz parte dele, né? O figurino do Mark Bridges, que foi indicado ao Oscar também, a trilha sonora de várias canções da época é muito viva, eu adoro o uso do Vitamin C nos créditos de abertura. A trilha do Johnny Greenwood é mais discreta nesse filme, né? Como quase toda a trilha que tem que disputar atenção com trilha incidental, com canções da época, mas eu acho que ele tira um elemento assim meio instável, meio lunático, né? A sequência, por exemplo, que pra mim não faz o menor sentido estar nesse filme, mas que é engraçada, onde ele cruza o caminho desse dentista vindo pelo Martin Short, é a minha faixa preferida do Johnny Greenwood, é o Adrian Prushel, o nome da faixa, né? Que meio que assim, ajuda o seu subconsciente a entrar nessa espiral de loucura, onde você não tá entendendo muito bem pra onde a história tá indo, mas você tá dentro do que o filme quer que você sinta, né? Eu acho que esse é um daqueles casos onde a história não é tão importante quanto a atmosfera, e ela é muito bem carregada pelo PJ, pelo Joaquin Phoenix, por todo o elenco coadjuvante, né? Eu citei o Josh Brolin e a Catherine Waterston, mas você ainda tem o Owen Wilson, a Jenna Malone, o Benício Del Toro, que tem cenas bem curtas, mas muito marcantes também, Michael K. Williams, a Reese Witherspoon, a Maya Rudolph. Eu acho que é uma das únicas vezes que o PJ colocou a esposa dele para trabalhar junto com ele. Eu gosto, pessoal. Eu sei que esse filme ele não é tão acessível assim, né? Ele é um pouco cansativo. 2 horas e meia de duração e você, né, num ritmo que não tá necessariamente favorecendo, né, ele tá colocando uma história super complexa, mas que também puxa para um lado sentimental que eu gosto bastante, né, a forma como ele lida com a nostalgia, com o desejo que o Phoenix sente pela Waterston, né, isso é muito eficiente para mim, mas principalmente a atmosfera, esse recorte temporal que ele conseguiu fazer nessa mistura muito, muito inusitada de cinema noir e comédia stoner. Pra vício inerente, eu dou uma nota 8.
E lado financeiro, como eu já adiantei, né, o filme foi um tremendo fracasso comercial, talvez o pior da carreira do Paul Thomas Anderson. O filme estreou de forma bem limitada nos Estados Unidos em 12 de dezembro de 2014, com 328 mil dólares, que ajustado para a inflação de hoje, cresce aí ligeiramente para 449 mil, fazendo um total doméstico de 8,110 milhões de dólares, que ajustado para a inflação, cresce aí para 11 milhões no total, e no mundo inteiro apenas 14,810 milhões, que ajustado para a inflação cresce para 20,268 milhões. Uma bomba gigantesca, né? Não conseguiu nem chegar no valor do orçamento, mas que bom que fizeram, sabe? Que bom que a Warner Bros. Não tem medo do perigo, né? Eles investem dinheiro assim em tanto projeto que não tem a menor chance de dar certo. E eu sinto que o Vice Inerente acho que nunca faria dinheiro, né? Ele é um filme muito restritivo, mas que bom que ele existe. Eu adoro a experiência dele, eu gosto do que o Paul Thomas Anderson conseguiu fazer. Eu acho que é aquele tipo de experiência que só vai ficando melhor cada vez que você ousa voltar pra ela. E olha que eu não sou o tipo de pessoa que usa substâncias, mas eu já ouvi de amigos que ele fica consideravelmente melhor dessa forma. Eu não saberia dizer. Deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acham de Vício Inerente, né, e as suas expectativas para a batalha após a outra, e qual o outro filme do Paul Thomas Anderson vocês vão querer aqui no canal em breve. Já adianto também que logo mais eu vou começar a falar sobre os filmes da Kathryn Bigelow, pelo menos alguns. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.